A história em que vamos contar é Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita por Machado de Assis, um dos maiores autores da literatura brasileira. Publicada em 1881, essa obra narra a vida de Brás Cubas, contada por ele mesmo, após a sua morte. Brás Cubas começa sua história falando sobre sua morte. Aos 64 anos, ele morre de uma doença que ele mesmo chamava de uma leve pneumonia. Ele relata com um distanciamento, quase como se sua morte fosse apenas mais um detalhe da narrativa de uma vida cheia de frustrações e futilidades. Na infância, ele foi extremamente mimado, cercado por todos os cuidados e privilégios que o dinheiro podia comprar. Esse excesso de carinho e a vida de luxos moldaram a personalidade vaidosa e egoísta que ele viria a ter. Durante sua juventude, Brás Cubas é um típico jovem burguês, vivendo a vida entre festas, bailes e romances superficiais. Ele se envolvia com a alta sociedade, mas sem realmente se conectar ou desenvolver algo de valor. Essa vida ociosa reflete a crítica de Machado de Assis à elite do século XIX, que vivia de aparências. Quando jovem, Brás foi enviado para estudar em Coimbra, em Portugal. No entanto, os estudos nunca foram sua prioridade. Ele estava mais interessado nos prazeres da vida e voltava ao Brasil com uma educação incompleta, mas com o mesmo sentimento de superioridade e arrogância que carregava desde a infância. Após estudar em Portugal, Brás retorna ao Brasil sem grandes preocupações ou ambições claras. Sua família tinha grandes expectativas sobre sua carreira, esperando que ele se destacasse como político ou alguma figura importante na sociedade. No entanto, ao voltar, Brás demonstra o desinteresse geral pelas responsabilidades que são esperadas por ele. Ele prefere levar uma vida de prazeres e superficialidades sem grandes compromissos com o futuro. O relacionamento mais significativo na vida de Brás Cubas foi com Virgília, uma mulher por quem ele se profundamente apaixonou. No entanto, Virgília escolheu casar-se com Lobo Neves, um homem influente e mais promissor politicamente. Após o casamento, Brás e Virgília mantiveram um caso amoroso. Com o passar do tempo, o romance clandestino foi perdendo sua intensidade e Brás percebeu que sua paixão havia se transformado em uma lembrança de seu amor perdido. Já em sua fase adulta, Brás Cubas teve a brilhante ideia de inventar um produto que ele chamaria de revolucionário, o emplastro Brás Cubas. Ele acreditava que este emplastro seria capaz de curar todas as doenças, inclusive a melancolia, o que o tornaria imortalizado como um grande benfeitor da humanidade. O emplastro é o símbolo máximo de sua vaidade e ambição desmedida. Ele estava obcecado em deixar um legado para a posterioridade, algo que mudaria o curso da história. No entanto, assim como a maior parte de seus projetos, o emplastro nunca saiu do papel. Brás morre antes de concluir sua invenção, reforçando o tema da obra, a futilidade de suas ambições e a impossibilidade de realizar seus sonhos. Apesar de seus fracassos, ele sempre foi uma grande figura cheia de vaidades e orgulho. Ele acreditava que o emplastro seria sua grande obra e que finalmente o colocaria entre os grandes nomes da história. Sua confiança excessiva em suas capacidades, mesmo diante de sua falta de resultados concretos, era uma marca registrada de sua personalidade. Machado de Assis usa esse aspecto do personagem para satirizar o orgulho burguês e a obsessão pela glória pessoal, o que dominava a sociedade da época. Quincas Borba, amigo de Brás Cubas, era um filósofo excêntrico e a principal influência intelectual na vida de Brás. Ele criou a filosofia do humanitismo, que defendia a sobrevivência dos mais fortes e justificava a dominação dos mais fracos. Quincas é descrito como alguém que fala de maneira apaixonada e gesticula intensamente ao expor suas ideias, como se tentasse convencer Brás de sua visão de mundo. A relação entre os dois é de uma amizade confusa e influenciada pelas ideias absurdas de Quincas. Apesar de Brás admirar o entusiasmo de seu amigo, ele nunca realmente se engaja de maneira significativa com as ideias filosóficas. Esses momentos com Quincas Borba ampliam as reflexões sobre a vaidade, a busca por glória e as filosofias absurdas que permeiam na vida de Brás. À medida em que Brás Cubas reflete sobre sua vida, o tempo se torna uma presença constante em sua mente. Ele percebe que, embora tenha vivido rodeado de riquezas e privilégios, amores e relacionamentos, a verdadeira essência da vida não é medida por bens materiais ou por status social. O
O relógio de areia simboliza essa passagem do tempo, uma lembrança de que cada momento perdido é um passo em sua direção ao fim. Brás se dá conta de que, em sua busca de reconhecimento e sucesso, perdeu suas oportunidades de se reconectar de forma mais profunda com as pessoas ao seu redor. O livro fechado ao lado do relógio representa suas memórias, não apenas como um registro do que aconteceu, mas como um espaço que não foi explorado, de possibilidades que também não foram realizadas. O tempo que passou é também um convite à reflexão sobre a natureza da vida e as escolhas que fazemos. O que realmente importa é o legado que vamos deixar para trás e a capacidade de olhar para as nossas experiências com um olhar crítico. A vida é breve e a sabedoria que Brás adquire não vem de suas conquistas, mas sim de suas falhas e arrependimentos. As palavras fracasso e vaidade capturam a essência de sua experiência e servem como um espelho em sociedade em que Brás vive. Ele reflete sobre sua vida e como, apesar de todos os seus privilégios e oportunidades, ele não conseguiu evitar o fracasso em seus empreendimentos e em seus relacionamentos. Brás percebe que essas características não são apenas suas, mas coletivas, evidenciando uma crítica à sociedade do século XIX. Ele se dá conta de que, no final, o que mais importa não são as conquistas superficiais, mas as lições aprendidas e a capacidade de se enxergar de forma honesta. Enquanto Brás Cubas contempla sua vida e os resultados de suas escolhas, a balança desigual se torna um símbolo poderoso da luta entre riqueza e moralidade. De um lado, ela está repleta de bens e materiais, representando a sociedade vaidosa da elite que sempre buscou o reconhecimento e o status. Do outro lado, está vazio, simbolizando as verdadeiras conquistas da vida, que não podem ser pesadas em uma balança. Essa realização leva Brás a uma profunda reflexão sobre a futilidade da vaidade e da fragilidade da vida, destacando a necessidade de buscar valores mais profundos que realmente definem a essência humana. Com tudo isso, Brás conclui que, embora tenha buscado a grandeza e o sucesso, o que realmente importa são as conexões genuínas, a compreensão e a aceitação de si mesmo. Ele percebe que a verdadeira riqueza reside nas experiências vividas, nas lições aprendidas e na capacidade de olhar para trás sem arrependimentos. Assim, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, não se revela só apenas uma crítica à sociedade do século XIX, mas também uma reflexão atemporal sobre a condição humana. Essa obra nos convida a questionar sobre nossas próprias vidas e a pensar sobre o que realmente importa quando olhamos para o nosso passado. No final das contas, as memórias que guardamos e as lições que aprendemos são os verdadeiros legados que deixamos para as futuras gerações.